E aí galera, beleza? Professor Tiago Oliveira aqui, vamos lá continuar a nossa aulinha aqui do nosso curso do procedimento administrativo disciplinar. Essa parte vai começar lá no artigo 27 do Código Disciplinar e eu vou mandar uma explicação bem resumida que é para a gente não perder muito tempo, porque essa parte aqui, a maneira de aprender ela é realmente fazendo questões, explicando cada uma. Então a gente vai passar um tempinho nesse procedimento, né, nesse procedimento administrativo disciplinar, que é para a gente poder aprofundar aqui, que é para a gente saber tudo bem direitinho. Então, para acontecer um procedimento administrativo disciplinar, qual é o primeiro quesito, pessoal? Tem que ter o que? Uma transgressão disciplinar. Então, tem que haver a transgressão, tanto pode ser feito por subordinado como superior. Conhecida a transgressão, pessoal, se foi cometido por um subordinado, então, se o superior tiver o conhecimento dessa transgressão disciplinar, ele tem que fazer o que? A comunicação disciplinar. Então, a comunicação disciplinar, pessoal, é feita pelo superior hierárquico que viu o seu subordinado cometendo uma transgressão disciplinar. Então, ele tem 5 dias, pessoal, do conhecimento da transgressão disciplinar. Ele conheceu a transgressão disciplinar, ele tem 5 dias para apresentar a comunicação disciplinar. Pessoal, é da data do conhecimento da transgressão disciplinar. Vamos dar um exemplo aqui, pessoal. A gente tem lá um subordinado, né? Vamos supor um cabo, né? Ele cometeu uma transgressão disciplinar, só que ninguém viu, ninguém teve conhecimento dessa transgressão disciplinar. Aí vamos supor que passou 10, 15 dias, só que vamos supor um tenente, né? Que é seu superior, ele estava ali fazendo investigações naquele local que aconteceu essa transgressão disciplinar, e ele pegou arquivos de câmera, anexos de uma câmera, e viu que aquele cabo ele cometeu uma transgressão disciplinar. Só que já fazia 15 dias que ele tinha cometido essa transgressão disciplinar. Então ele ainda pode fazer a comunicação disciplinar, mesmo tendo passado 15 dias? Pode, pessoal, porque é 5 dias, pessoal, desde o conhecimento da transgressão disciplinar. Então, ele conheceu naquele dia, mesmo que fosse 15 dias depois, ele só conheceu da transgressão disciplinar daquele dia. Então, ele poderia, pessoal, fazer a comunicação disciplinar? Poderia. A partir do conhecimento que ele viu lá, o anexo, o arquivo da câmera, ele teria 5 dias para poder apresentar a comunicação disciplinar. Então, é do conhecimento da transgressão disciplinar. Professor, o que é a comunicação disciplinar? Pessoal, a comunicação disciplinar é o ato, né, do superior fazer um documento, né, formal, explicando, né, que ele viu o seu subordinado cometendo uma transgressão disciplinar. Professor, e se for ao contrário? Se for um subordinado que viu um superior cometendo uma transgressão disciplinar, ele vai fazer o que, pessoal? A representação disciplinar, certo? Então, a comunicação disciplinar, pessoal, ela é dada de maneira formal, por escrito. Ela tem que ser clara, concisa e precisa. E nela, pessoal, tem que conter todos os dados capazes de identificar, pessoal, as pessoas ou as coisas envolvidas, o local onde aconteceu a transgressão disciplinar, a data, a hora do fato e entre outras circunstâncias que o envolveram, né? Então, tem que ser feita essa comunicação disciplinar. Tem que ser o que, pessoal? Clara, concisa e precisa. Tem que conter todos os dados capaz de identificar, né, pessoal, essa transgressão disciplinar. Feito a comunicação disciplinar, essa comunicação, pessoal, vai ser entregue a uma autoridade competente. Então, tem esse prazo de 5 dias para ela ser entregue à autoridade competente. Tem que conter todos esses dados que eu expliquei agora para vocês. Então, feita a comunicação disciplinar, entregue à autoridade competente, essa autoridade vai encaminhar essa comunicação disciplinar ao acusado. Então, a partir do momento que o acusado receber essa comunicação disciplinar, né, essa acusação, ele vai ter, pessoal, 3 dias para apresentar a manifestação preliminar. Ele vai ter 3 dias para apresentar essa manifestação. Professor, o que é a manifestação preliminar? Pessoal, a manifestação preliminar vai ser a versão do acusado. No caso, a gente está falando da comunicação disciplinar, então vai ser a versão do subordinado. Ele vai fazer a defesa dele, explicando fatos, argumentos de que ele não cometeu essa transgressão disciplinar. Tanto a manifestação preliminar pode ser feita pelo próprio indiciado ou então por um advogado, certo? Então, a partir do momento que ele recebe a comunicação disciplinar, né, que é a acusação, ele tem 3 dias, pessoal, para poder apresentar a sua manifestação preliminar.
Então a autoridade competente aqui, pessoal, ela já tem o quê? Ela já tem o lado do que apresentou a comunicação disciplinar, do acusador, e tem um lado do que foi acusado. Então, agora já que ele tem tanto a comunicação e a manifestação, né, que é a acusação e a defesa do acusado, aí ele já pode fazer o primeiro julgamento. Feito esse primeiro julgamento, se ele achar que não aconteceu a transgressão disciplinar, né, esse procedimento vai ser arquivado, no caso a autoridade competente ache que não houve transgressão disciplinar, ou então se a autoridade achar que realmente ele cometeu essa transgressão disciplinar, vai ser encaminhado ao indiciado um termo acusatório. Pessoal, o que é esse termo acusatório? O termo acusatório, pessoal, vai ser um documento, e nesse documento vão constar todas as acusações que estão sendo feitas contra o transgressor. Então ele vai receber esse termo acusatório. Nesse termo acusatório vai ter lá todas as acusações que estão sendo feitas contra ele. A partir do dia que o indiciado ele receber esse termo acusatório, ele vai ter o que? 5 dias. Presta atenção nos prazos, pessoal. É muito importante que vocês prestem atenção nos prazos. Então, ele vai ter 5 dias para apresentar a ampla defesa e o contraditório. Pessoal, o que é a ampla defesa e o contraditório? A ampla defesa e o contraditório, pessoal, vai ser o seguinte: esse indiciado, né, o suposto militar transgressor, ele vai poder apresentar todas as provas, certo, ao seu favor. Ou seja, ele vai ouvir testemunhas, vai anexar documentos, vídeos, até mesmo vídeos. Então ali ele vai fazer como que outra defesa, né? Vai apresentar todos os tipos de prova que ele tiver para poder mostrar que ele não cometeu essa transgressão. Então vai ter várias provas, vão ouvir várias testemunhas, né, por ele indicado. Então ele vai ter direito a essa ampla defesa e o contraditório. Ele vai contradizer essa acusação, esse termo acusatório, a acusação que estão impondo a ele. Então ele vai ter esse direito de contradizer. Ela está dizendo ampla defesa e o contraditório, certo? Então, após ele apresentar a ampla defesa e o contraditório, a autoridade competente ela vai ter o que? 30 dias para poder apresentar a primeira solução definitiva. Então, essa vai ser a primeira solução definitiva. Esses 30 dias, pessoal, pode ser prorrogável por mais 15 dias. Então, a autoridade, na regra, tem 15 dias para poder apresentar a solução dessa ampla defesa e contraditório, né? E ela vai poder prorrogar por mais 15 dias. Então, vamos supor aqui, pessoal, que quem está julgando esse procedimento é um capitão, certo? Aí o capitão deu a solução, ele resolveu aplicar uma permanência disciplinar. Então, se ele aplicar essa permanência disciplinar ao indiciado, esse transgressor vai ter quantos dias, pessoal, para poder começar a cumprir a transgressão disciplinar? Como a gente sabe, na regra geral, ele vai ter 5 dias contados da data da publicação para poder começar a cumprir a sanção administrativa disciplinar que a ele foi aplicada. Então ele vai ter 5 dias para poder cumprir nessa sanção, se no caso aqui ele for punido, né, pela essa autoridade que está essa autoridade competente que está, né, fazendo aqui, sendo quem está julgando aqui esse caso. Então, ou então, pessoal, o capitão está aqui julgando, né? Chegou na solução, ele resolveu aplicar uma custódia disciplinar. Pessoal, um capitão, ele pode aplicar uma custódia disciplinar? Não. Então ele vai ter que mandar, né, todo esse procedimento para outra autoridade competente. Qual é a autoridade competente, pessoal, para aplicar a custódia disciplinar? Então agora quem vai julgar é quem? É um coronel, certo? Então vamos supor que ele passa todo esse procedimento ao coronel. Ele pode, já que ele não é competente para aplicar a custódia disciplinar. Enfim, são alguns casos que pode acontecer, né, pessoal? Mas vamos supor que o capitão aqui resolveu aplicar uma permanência disciplinar, certo? Então, sabendo, né, da data dessa punição, o indiciado ainda pode entrar com a reconsideração de ato. A gente vai ver que todo militar ele tem direito à reconsideração de ato e o recurso hierárquico. Aqui é o recurso que todo militar tem direito. Então, chegou aqui na reconsideração de ato. Pessoal, a partir do momento que ele sabe que ele foi punido, né, da data da publicação, ele vai ter 5 dias para poder apresentar a reconsideração de ato. Professor, o que é a reconsideração de ato? É o ato, pessoal, que a autoridade que aplicou a punição, ela vai rever, certo, todos esses documentos e vai
rever para poder saber se aplica ou não. Então ele é como se fosse outra chance para poder rever, para ver se vai ter ou não a punição. E a gente sabe que a reconsideração de ato ela tem um efeito suspensivo, né? Enquanto não for dada a solução da reconsideração de ato, ele não pode cumprir a sanção, né? A punição. Então ele tem 5 dias, né, para poder apresentar a reconsideração de ato. E a autoridade competente ela vai ter o que, pessoal? Um prazo de 10 dias para poder apresentar a solução. Então nesses 10 dias ela vai aplicar a solução. Se a autoridade achar que ela deve continuar aplicando punição, então ele vai ter o último recurso, pessoal, que é o recurso hierárquico, certo? Se ele impôs a solução, né, se ele continua punindo esse indiciado, esse suposto transgressor ele vai ter 5 dias para poder apresentar o recurso hierárquico. O que é o recurso hierárquico, professor? O recurso hierárquico, pessoal, agora vai ser julgado pelo superior hierárquico do militar que está julgando esse procedimento administrativo. Vamos supor que é o capitão que continua aplicando a punição a ele, né? Então ele vai lá e pede o recurso hierárquico, o indiciado. Aí quem é que vai julgar, pessoal? Agora, ou um major, um coronel, qualquer superior desse capitão vai poder rever, certo? Esse procedimento, rever a transgressão disciplinar, se houve mesmo. E tem um quesito, pessoal, que é muito importante. Pessoal, se o militar ele pede a reconsideração de ato, ele não pode logo pedir o recurso hierárquico, até pela lógica. Ele primeiro tem que saber o resultado da reconsideração de ato, que vai ser julgado pela própria autoridade que já está julgando, né, no caso pelo capitão. Se o capitão achar que ele deve ser punido, aí sim, depois de saber a solução da reconsideração de ato, é que ele pode pedir o recurso hierárquico. Aí quem vai julgar é o superior do capitão, que no caso pode ser um major, um tenente-coronel, né, um coronel. Então o recurso hierárquico vai ser julgado pela autoridade superior a que está julgando o caso. Então, pessoal, ele tem 5 dias para poder apresentar o recurso hierárquico, certo? Então, o recurso hierárquico, né, depois que for julgado pelo superior, esse superior vai ter 10 dias para poder dar a solução. Dentro desses 10 dias, ele vai ver se continua aplicando a punição ou não. Então, aí já vai ser julgado pelo superior hierárquico. Então, é mais ou menos assim que funciona o procedimento administrativo disciplinar, certo? Foi uma maneira bem resumida de explicar mesmo, e eu vou mandar umas questões aí para vocês que a gente vai ficar mesmo em cima de questões, certo? Uma informação muito importante aqui para a gente puxar, pessoal, que o signatário, né, o que fez a comunicação disciplinar, o que está acusando, certo? O subordinado, ele tem 90 dias, pessoal, para saber a solução desse procedimento administrativo disciplinar. Mas, professor, qual é o prazo para poder ser solucionado todo esse procedimento administrativo? Como a gente pode ver, pessoal, não tem um prazo certo. A gente vê que do cometimento da transgressão disciplinar para a comunicação disciplinar são 5 dias. Só que não tem prazo, pessoal, para a comunicação disciplinar ser entregue ao indiciado. Então aqui já não tem prazo, certo? Então o procedimento administrativo disciplinar não tem um prazo fixo, ele pode demorar mais de 90 dias. Então, pessoal, a autoridade que fez a comunicação disciplinar, que é o signatário, ele tem 90 dias para saber do resultado desse procedimento. Só que se durar mais de 90 dias, então a autoridade competente vai fazer um documento explicando que ainda não foi dado a solução final do procedimento administrativo disciplinar, que por enquanto não tem solução, mas o prazo é 90 dias. Então, o procedimento administrativo disciplinar é mais ou menos isso. Eu vou deixar umas questões aí para a gente poder corrigir, certo? Então, um forte abraço aí, valeu, galera.